Oi, gente. Eu vim conversar com vocês hoje um pouquinho a respeito de como foi a questão da habilitação, o meu processo para tirar a habilitação. Eu me inscrevi, eu tentei a categoria B, né? Consegui, mas eu fiz a prova prática algumas vezes. E eu vim comentar com vocês sobre como foi. Já aviso que vai ter barulho de fundo, porque eu tenho vizinho e quem tem vizinho tem barulho, não adianta, né? E tem o cachorro e tem o gato, então não tem jeito, vai ter barulho, tá? Mas falando assim da habilitação, eu fiquei muito nervosa em todas as etapas. Tanto na parte do teste médico, que é a primeira parte, né? Desenhar aqueles pauzinhos, aqueles testes que são mais uma pegadinha, né? Do que qualquer outra coisa. Também fiquei muito nervosa na hora da prova teórica, porque eu sou muito ruim em mecânica, gente. Aqui tem matéria de mecânica, tem meio ambiente, tem legislação. Legislação, eu acho muita coisa para gravar, para lembrar quantos pontos você perde em cada coisa, sabe? Eu acho a parte de legislação muito detalhe. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar de tudo de legislação. Meio ambiente, sinceramente, eu achava bem chato. E mecânica, eu não entendo absolutamente nada de mecânica, né? A parte que eu gostava mais era a direção defensiva, que é o que eu achava assim mais interessante. Mas eu não tinha muito tempo para ficar estudando, então eu assistia às aulas e quando eu chegava em casa, eu pegava vídeo do YouTube, né? Aqui no YouTube tem vários vídeos de aula de mecânica básica, de aula de legislação, tem vários vídeos aqui no YouTube. Então eu tava lavando a louça e com o vídeo ali do meu lado para eu ouvir. Eu tava varrendo a casa e o celular ia me acompanhando com os vídeos para eu ir ouvindo as aulas. Então, em casa eu não tinha tempo para parar tudo e ler a apostila da autoescola. Mas eu ia fazendo as minhas coisas com as aulas passando do lado. Principalmente quando faltavam assim 2 dias para prova. E mesmo que vídeo direto não aguentava mais. Quando eu não estava aguentando mais meio ambiente, aí eu mudava para legislação. Quando eu não estava aguentando mais legislação, aí eu mudava para mecânica. Quando a minha cabeça não estava assimilando mais nada de mecânica, aí não, vamos para a direção defensiva, que é o que eu gosto um pouco mais. E assim, era o tempo todo eu estava ouvindo aquelas aulas, porque eu estava com muito medo de não passar. Minha memória não é mais a mesma do que já foi, né? Então eu assisti muito vídeo em casa, eu prestei muita atenção nas aulas na autoescola. Tinha dia que eu tava com sono pra caramba, mas eu me esforcei pra não dormir nenhuma aula e tal, e não fiquei no celular, prestava atenção mesmo. Consegui passar na prova teórica. Agora, quando chegou na prova prática, eu tava muito nervosa no dia da prova prática. Eu tava muito nervosa. Nas aulas, eu achei que eu ia ter mais dificuldade, mas eu fui bem nas aulas. Na baliza, eu fui muito bem na baliza. Eu conseguia fazer super rápido e tal. Mas quando chegou na hora da prova, eu tava tão nervosa. Eu tremia, meus pés tremiam. Eu tremia inteira de tão nervosa que eu fiquei. E quanto mais eu via as pessoas, um sendo reprovado e o outro sendo reprovado, eu falava, meu Deus, deve ser horrível ser reprovado. A pessoa deve sair tão triste. Eu fiquei, caramba, não posso ser reprovada, não posso ser reprovada. Aqui no meu estado, aqui no estado do Rio, quando você não passa na prova prática, você tem que pagar o Duda de novo. E para fazer a prova outra vez, você tem que pagar o aluguel do carro também, né? Então, tudo fica, acho que mais ou menos uns 500 e poucos reais se você tiver que refazer a prova, entendeu? O Duda mais o aluguel do carro. E se você quiser fazer mais alguma aula por fora para você poder treinar, para você relembrar, você tem que pagar mais o valor da aula. Então não fica barato, entendeu? Toda vez que você é reprovado, mesmo sem fazer nenhuma aula extra, você gasta um dinheiro para poder fazer a prova de novo. E eu não tinha como, né, gente, ficar pagando toda a vida 500 e pouco, 500 e pouco, 500 e pouco. Não dá, né? Não tem grana para isso. Então eu tava nervosa. Não, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Eu não tenho carro, então não tinha como treinar em casa. Também não ia pedir o carro de nenhum conhecido. Gente, eu tenho medo de estragar as coisas dos outros. Como é que eu vou confiar, assim, de pegar um carro de uma pessoa emprestado? Não, não tem condições, né, gente? Fora a cara pra você pedir, poxa, deixa eu treinar no seu carro. Claro que não. Então, eu não treinava, não tinha como treinar, né? Se eu quisesse treinar, eu tinha que pagar a aula na autoescola.
Então, assim, não treinei, né? Mas, ok, tinha feito as aulas práticas e tal, e aí chegou no dia da prova, eu tremendo, nervosa, apavorada, fui fazer a prova, vi muita gente sendo reprovada, fiquei muito nervosa, fiquei com mais medo ainda, vi outras pessoas passando, criava um pouco de esperança, mas tinha muito medo, eu estava muito nervosa. E quando chamaram o meu nome para eu fazer a prova, nossa, parece que eu tremia muito mais. E aí ficava uma pessoa dentro do carro do meu lado com a prancheta anotando e um outro do lado de fora vendo se eu ia acertar a baliza. O que tava do lado de fora, assim, quando eu tava prendendo o cabelo, ele parou do lado da janela, botou o relógio assim, bem na minha cara, falou: tá zerado, começa, vai. Nossa, quando ele falou isso, eu esqueci tudo. Eu esqueci a ordem que o professor me ensinou do que tinha que fazer e tal. Eu fui nervosa fazendo tudo assim ao mesmo tempo. Então já perdi ponto logo, porque eu não olhei o retrovisor na hora de sair com o carro para entrar na vaga, não olhei o retrovisor, perdi ponto. Quando eu perdi ponto, ele deu um grito do meu lado. Nossa! Aí que eu quase morri mesmo, aí que eu fiquei mais nervosa ainda, o sentimento que eu tinha que eu já tinha perdido a prova, apavorada. Aí fui e ainda consegui colocar o carro na vaga. Na hora de sair eu tava tão nervosa que quando a seta desarmou, eu armei de novo, mas armei pro lado errado. Aí perdi a prova. Nossa, eu saí arrasada, querendo chorar, triste. Nossa, péssima, péssima, me sentindo horrível. Vim pra casa. Aí quando eu cheguei em casa, meu marido falou: ah, não se preocupa não, muita gente perde na primeira prova, a maioria das pessoas perdem na primeira prova. E aí eu lembrei realmente de algumas pessoas que eu conheço que quando fizeram, perderam na primeira prova. E isso me consolou um pouquinho, sabe? Que eu falei, não foi só eu, realmente é difícil, tem algumas dificuldades. Então eu criei uma esperança de passar na segunda e vi que era comum. Até peguei alguns vídeos aqui no YouTube, alguns depoimentos, por isso também que eu tô gravando. E isso me animou um pouco. Aí, ok, marcaram minha segunda prova, consegui o dinheiro para pagar tudo que tinha que pagar, né? O aluguel do carro e o Duda e tal. Consegui o dinheiro, recebi um dinheiro que eu não esperava receber. Recebi, fui lá e fiz, consegui pagar e tal, para fazer tudo de novo. Aí, quando chegou no dia da prova, eu já fui muito nervosa. Eu já cheguei passando mal de verdade, sentindo vontade de vomitar, enjoo, tonta. Passei muito mal no dia da prova, porque eu só lembrava da minha reprovação. Eu só lembrava de como foi quando eu não passei. Eu só lembrava, sabe, daquele sentimento e o medo que eu tinha de não passar. E que eu já estava pagando um dinheiro que eu não esperava. Que se eu tivesse que fazer de novo, eu ia ter que ter outra vez esse valor. E o quanto eu achava que eu não ia conseguir e tal. Isso me deixou muito mais nervosa. Os examinadores da segunda vez eram extremamente simpáticos. Assim, tranquilíssimos, mas passei pela baliza, consegui fazer a baliza e tal. Logo no comecinho do percurso eu tive dificuldade com a marcha. Não, eu não sei, eu tava tão nervosa que eu não sei se eu não passei ou se eu passei errado. Eu sei que o examinador chamou minha atenção, falou: olha a marcha. Aí eu peguei e fui passar. Aí nessa que eu fui passar, eu passei errado. Então perdi a prova, perdi ponto 2 vezes na marcha e perdi a prova uma segunda vez. Gente, vocês não têm noção de como eu fiquei arrasada. A vontade de desistir, o sentimento de incapacidade, sabe? Pensando, não, acho que eu não consigo dirigir, acho que eu não sou capaz de passar por uma prova, acho que eu sou muito nervosa, acho que eu não tenho emocional para dirigir, acho que eu não tenho condições de passar na prova. Acho que eu não vou conseguir, eu vou fazer a prova 30 vezes e não vou passar. Cada hora eu vou parar numa coisa diferente. Não, tem gente que não nasceu para dirigir. Eu sou uma dessas, eu não vou conseguir. Sabe, eu saí chorando, assim, muito triste, muito triste. Fui andando chorando na rua pro ponto do ônibus. Muito mal, gente. Vontade muito grande de desistir, sabe? Mas a habilitação era um objetivo para mim. Era uma coisa que eu sempre quis, é uma coisa que eu sempre queria, assim, para poder trazer um certo conforto para minha família, né? O tempo todo andando de ônibus, né? Então eu queria poder futuramente comprar um carro, poder dirigir, sabe? Fazer os passeios que eu quero, que eu gosto de fazer, e que de ônibus é tão contramão que a gente acaba que quase não faz. Fora a possibilidade de trabalho, né, gente? Com aplicativo, com tudo. Então, essa questão de habilitação sempre foi importante para mim. Eu só não dava prioridade, mas era importante, porque eu tinha outras prioridades, né?
Agora que eu comecei a fazer, eu não queria desistir, né, gente? Eu queria ir até o fim. E eu lembro que quando eu comecei, eu falei com meu marido, eu falei, ó, não importa se eu vou precisar refazer a prova, mas eu não vou desistir, eu vou até o final, eu vou sair de lá com essa minha habilitação na mão. Só que quando eu tentei a segunda vez, eu perdi na segunda, nossa, meu mundo caiu. Vou te dizer, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada com isso. Isso mexeu muito com o meu emocional, com o meu psicológico. Eu comecei a me sentir muito incapaz, comecei a duvidar muito de mim, comecei a me achar burra, Eu fiquei péssima, de verdade. E eu pensei, gente, não tem dinheiro pra ficar pagando 500 e pouco, 500 e pouco, 500 e pouco. Eu falei, não tenho. E não tem emocional agora pra tentar de novo. Eu falei, não, vou esperar, vou dar um tempo, porque por conta da questão da pandemia, né? Aquele prazo de 1 ano para vencer o processo de habilitação, ele estava suspenso. Então, tinha o tempo indeterminado. Desde que começou a pandemia, o pessoal estava podendo fazer quantas provas quisesse fazer, porque não estava vencendo mais, né? Porque tem um vencimento. Se eu não me engano, é de 1 ano. Você podia tentar durante 1 ano. Depois de 1 ano, se você não passou, o que eu soube é que você tinha que fazer tudo de novo. Desde as aulas teóricas, as aulas práticas, tinha que recomeçar na autoescola. Mas eu pensei, não, ok, eu tenho o tempo que eu quiser para poder fazer. Então eu vou respirar fundo, eu vou me acalmar, eu vou arrumar o dinheiro de novo e aí com calma, sem pressa, eu vou tentar fazer. Ok. Do nada eu recebi uma mensagem da minha autoescola falando que agora os processos voltariam a ter uma data de validade, voltaria a vencer. Nossa, eu fiquei desesperada. Eu falei, caramba, eu só tenho até dezembro agora para terminar, eu tenho que fazer, eu vou ter que tentar de novo. Eu tenho que passou de dezembro, eu perco tudo, eu tenho que fazer tudo de novo, passar pelo nervoso da aula teórica e voltar a gastar aquelas horas na autoescola assistindo aula e indo para lá, porque assim, a autoescola que eu faço não é na cidade que eu moro, é do lado. Então pega ônibus, é um tempão de trânsito para ir, para voltar, às vezes ônibus cheio, sabe? Todo um transtorno. Mais o gasto, né, de transporte, que passagem não tá barato, todo ano aumenta. Então assim, eu pensei mais gasto, mais tempo, mais prova, mais... Eu tô numa situação que falou em prova, abala o meu emocional. Então gente, outra prova, mais uma prova, não tem condições. Mas aí não tinha jeito, tinha que fazer. Senão eu ia perder tudo. Consegui o dinheiro novamente, paguei tudo de novo para fazer a prova, para tentar a terceira vez a prova. E pensei, ok, a autoescola marca a prova com o Detran, geralmente com 1 mês, né? Dá 1 mês de prazo. Menino, marcaram minha prova dentro de menos de 2 semanas. Eu falei, caramba, menos de 2 semanas. Agora eu tenho que conseguir dinheiro para pagar para fazer aula extra. Porque eu tenho que fazer uma aula extra. E aquela coisa, eu não conseguia o dinheiro. Quando eu consegui dinheiro para pagar a aula, e ainda assim não era a quantidade de aulas que eu queria fazer, dava para eu pagar acho que umas 2 aulas no máximo, que eu fui ligar para a autoescola, não tinha vaga para fazer aula extra. Eu falei, meu Deus, só tinha vaga para o simulado, né? Que o simulado é uma aula que você faz no dia da prova, antes da prova, só que ela é mais curta do que a aula. O simulado ele é mais caro do que a aula, mas o período de tempo de simulado é menor do que o da aula. Eu falei, caramba, eu precisava de um monte de aula. Só consegui horário e dinheiro para fazer 2 simulados, que é menor e mais caro. Nossa, aí foi mais um nervoso. Tentei ligar para a autoescola para desmarcar. Já estava muito em cima, não dava mais para desmarcar. Então, ou eu ia e fazia a prova, ou eu não ia e de qualquer maneira eu perdia o dinheiro que paguei e ia ter que pagar de novo depois para fazer. Eu falei, não, então marquei os 2 simulados para o dia da prova e fui fazer assim mesmo morrendo de medo de não passar, mas eu podia nem tentar, e nem tentar não ia adiantar nada. Então, minha opção era ou tentar, tendo feito pouco treinamento, ou não tentar e perder meu dinheiro e não ter chance nenhuma de passar. Eu falei, bom, vou arriscar, né? E fui no dia, tive que chegar 2 horas antes. Na verdade, mais de 2 horas, porque marcaram minha prova aquele dia para tarde, depois do almoço. E o simulado era de manhã muito cedo, se eu não me engano, a partir de 5 horas da manhã ou 4h30 da manhã, uma coisa assim. E aí eu fui de madrugada, saí daqui para ir para a cidade vizinha, né, para Niterói, porque hoje eu tô morando em São Gonçalo, para fazer
fiz a prova e, assim, passei um sufoco, né? Perdi uns pontos por causa da velocidade, porque disseram que eu tava indo muito baixo, né? Muito abaixo da velocidade, eu tinha que estar indo mais rápido. Mas eu tava com muito medo, gente, eu tava muito nervosa. Primeiro que a pista tava molhada, porque tava chovendo, desde cedo tava chovendo, então a pista tava molhada, eu tava com medo. Eu já tava nervosa das outras 2 vezes que eu tinha tentado e não tinha passado. E a baliza foi ok, fiz tudo certo, mas na hora do percurso eu tive dificuldade com a questão da velocidade. Eu até passei a marcha, mas eu não tinha coragem de andar rápido. E o percurso também tinha algumas curvas, né? Assim que saía da baliza já tinha logo uma curva bem fechada. Um pouco mais à frente, outra curva. Então eu tava com medo de ir rápido, sabe? Tava com medo, tava nervosa. Passei a marcha, ok, mas não acelerava. E eles estavam me cobrando isso. Passa a marcha, acelera o carro, vai mais rápido. Você tá abaixo da velocidade da via, você tá abaixo da velocidade da marcha. Me tiraram um ponto, mas consegui passar. Gente, eu nem acreditei que eu passei. Minha vontade era pegar no colo aquele examinador, pegar no colo a menina também que estava junto examinando. Nossa, eu fiquei tão feliz, tão aliviada que eu passei, que assim, nem acreditei. Terceira tentativa, já achando que eu não ia conseguir. E foi a vez que parece que estava tudo dando errado, não conseguia vaga para aula. O horário foi diferente, as 2 outras vezes tinham marcado de manhã bem cedo. Dessa vez tinham marcado para 1 hora da tarde e as aulas para eu fazer eu só tinha conseguido para 4h30, 5 horas da manhã. Então eu ia ter que passar o dia todo na rua. O que aconteceu também aqui onde eu moro é bem deserto. Eu acordei 3 horas da manhã, acho que um pouco antes, acho que 3 e pouco eu tava saindo de casa, porque não tem ônibus para mim nesse horário. Então eu tinha que andar uma meia hora a pé para chegar até o lugar onde dava para eu pegar o ônibus, com tudo escuro, com tudo deserto, uma rua assim perigosa, mas não tinha o que fazer. Era o único jeito. Ou eu fazia assim ou eu desistia. E fui, cheia de medo, preocupada, nervosa com a prova, mas fui. E graças a Deus eu passei. Então eu quis gravar esse vídeo assim para você saber que não é fácil. Cada um enfrenta as suas dificuldades. Eu tive que ir para aula, tanto prática quanto teórica, muitas vezes debaixo de sol, debaixo de chuva, aquelas tempestades que o guarda-chuva não adianta nada, que você se molha inteiro do mesmo jeito. Sapato molhado, entra água no sapato e você passa frio, chega encharcado e guarda-chuva quebra no caminho. Eu tenho pressão baixa, então se tiver muito calor a minha pressão desce, eu passo mal, eu fico tonta. Quando eu era mais nova, eu desmaiei na rua, desmaiei em casa, desmaiei muito por causa da pressão baixa. Então, e eu ia sozinha pra tudo. E passei muito perrengue, sabe? Fora assim, fim de mês, você apertado sem dinheiro e tem gasto de passagem, gasto de transporte. Eu fazia todas as aulas que eu podia em um dia só, para não ter que ir mais vezes para autoescola, para não aumentar a quantidade de gasto, sabe? E levava coisa na bolsa, levava biscoito, levava água, levava tudo. Então, assim, passei muito perrengue, sabe? Como eu falei, debaixo de sol, debaixo de chuva, na dificuldade que fosse, eu tava lá. E sem tempo para estudar, para ler apostila. Algumas vezes eu lia no ônibus quando eu conseguia ir sentada, porque muitas vezes eu ia em pé. Então, assim, cada um sabe a dificuldade que passou, sabe? De encarar a rua deserta de madrugada e por aí se vai. Cada um sabe a sua dificuldade, cada um sabe o quanto é difícil. Mas por mais difícil que seja, tanto fisicamente, financeiramente, quanto emocionalmente, vale a pena a gente insistir. Quando a gente tem um objetivo, parece que vem tudo na nossa cabeça para a gente pensar que não vai dar certo, que a gente não consegue, que a gente não é capaz. A gente começa a olhar só as coisas negativas, só as coisas contrárias. Mas a gente tem que continuar insistindo, porque se a gente não insistir, a gente não consegue nada. Entendeu? A gente não consegue nada na vida, porque praticamente tudo que a gente quer é difícil, tudo que a gente quer tem que ter esforço, nada vem fácil. Então, por mais doloroso que seja o processo, porque tem processo que não é só difícil, é doloroso, por mais doloroso que seja, vale a pena a gente enfrentar, vale a pena a gente continuar, a gente seguir, sabe? Então, mesmo com suas dificuldades, continua tentando.
faz o seu melhor, entendeu? E como eu falei, eu quis gravar esse vídeo para dividir um pouco da minha experiência, falar um pouco como foi para mim, para você que tá tendo dificuldade, saber que não é só você, sabe? Você não é burro, burra, você não é incapaz, você não é nada disso. Cada um tem seu nível de dificuldade, cada um tem seu grau de dificuldade. Eu tive que tentar 3 vezes. Eu sei que outras pessoas tentaram muito mais do que eu, porque eu ouvi falar na autoescola de pessoas que tentaram 10 vezes, 11 vezes. Eu conheço uma pessoa que tentou muitas vezes e parou de contar, pelo menos ela não me contou quantas vezes ela tentou, mas ela disse que tentou muito mais do que eu. Então eu sei que tem pessoas que têm mais dificuldade do que o que eu tive. Assim como eu sei que tem pessoas que passam de primeira porque eu vi. A questão é, não importa a sua dificuldade, entendeu? Você não tem um problema, não tá assim, digamos, em você o problema. Você tem uma dificuldade sua sim, mas não desiste não, continua tentando. Eu não sou melhor do que ninguém e eu consegui. Então tenta, vai vendo uma dificuldade de cada vez e superando uma de cada vez. Meu problema primeiro foi na baliza, eu me concentrei, eu foquei, eu me esforcei muito até eu voltar a fazer a baliza direito do jeito que eu fazia. E aí passei para outra dificuldade, que foi a questão da marcha. E aí quando eu consegui vencer a marcha, que eu fui fazer a prova de novo, aí eu já tive a questão do medo da velocidade e da pista molhada. Então, cada hora vão surgindo outros problemas e outras dificuldades. Mas a gente tem que focar em uma dificuldade de cada vez. Não só na questão da autoescola, mas em tudo na vida. Eu tento focar em um problema de cada vez, resolver uma coisa de cada vez. E aí eu vou continuando, porque não dá pra parar, gente. A gente não tem como parar, não tem como desistir. A gente tem que continuar, senão a gente não consegue. Então, você que tá vendo o vídeo, você pode estar vendo porque você já tentou várias vezes e não passou. Você não é incapaz. Você só precisa identificar quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas e tentar resolver eles, um de cada vez. O problema é nervosismo, então vê o que pode ser feito para você vencer seu nervosismo. Eu ouvi música, eu procurei músicas calmas para ouvir na hora, tentei pensar em coisas boas, tentei distrair, fiz tudo o que eu podia para tentar me acalmar um pouco. Então vê o que você pode fazer para te ajudar, mas não desiste, tá bom? Eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá barulhento com som de bomba no fundo. O vídeo já tá longo e eu vou ver se eu tiver algumas fotos aqui do dia das provas, eu deixo passando aqui no final do vídeo para você ver, tá bom? Mas eu vou lá, é isso, e eu gostei de ter compartilhado com vocês a minha experiência, tá bom? Espero que vocês consigam e compartilhem a experiência de vocês aqui também, quem não tiver vergonha de gravar vídeo, principalmente aqueles que tentaram muitas vezes. Porque é bom pra gente que tentou algumas vezes e não conseguiu ver que não foi só a gente, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.